Isso aí, meus queridos, olha que beleza, já temos uma aqui, lá do livro 2, página 336. Exercício 15. Olha lá o seguinte, um objeto de 2 kg descreve uma trajetória retilínea, então tu vê, ele está dando em linha reta. E falou que ele tinha uma massa de 2 kg. Obedece à equação horária S igual 7,0t ao quadrado mais 3,0 vezes t mais 5,0, onde S é medida em metros e t em segundos, sistema internacional. O módulo da força resultante que atua sobre o objeto é em newtons, ele quer a força resultante em módulo. Força resultante me vem na mente a segunda lei de Newton, física, meu amor. Nós já sabemos que a massa do cara é 2 kg. Se eu descobrir a aceleração, eu mato a charada. Essa equação aqui, equação horária da posição, me lembra muito a equação S igual S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Comparando esta equação com esta, dá para perceber que a posição inicial é 5, que é o termo independente. Esse corpo saiu da posição 5 metros. Comparando a parte do meio da fórmula, V0 vezes T com 3 vezes T, eu descubro que V0 é a velocidade inicial, é 3 metros por segundo. E comparando isto aqui com isto aqui, eu descubro que A sobre 2 é igual a 7. Então está dividindo, passa multiplicando. Isso me mostra que a aceleração do corpo é 14 metros por segundo ao quadrado. Então muito cuidado, quando formos recuperar a aceleração através da equação horária da posição, como a aceleração foi dividida por 2 na fórmula original, eu tenho que multiplicar o número na frente do t ao quadrado por 2. E agora que eu descobri que a aceleração é 14, 2 vezes 14, 28 newtons. Letra D. Então uma questãozinha bonitinha para a gente revisar, né, como é que se obtém posição inicial, velocidade inicial e aceleração a partir da equação horária da posição. Muito obrigado. Próxima. Fique à vontade. A 23 por. 23, estou gostando de ver. Fiz um curso de reciclagem, né, na sexta-feira passada. Continuamos no livro 2, página 337. E aí o mestre, o doutor, não sei se tem doutorado ou só mestrado em educação, falando pra gente, né, que uma das dicas principais que a neurociência nos traz na hora de aprender é que tu tem que estudar logo após a aula que tu teve, no mesmo dia. Às vezes a gente falava que no máximo uma semana, né? O cara falou que não, tem que ser no dia. Tu tem essa aula hoje, tens que estudar sobre esses assuntos, por exemplo, tentar fazer exercícios similares a esses, né, hoje, antes de dormir, porque é no sono que a coisa, que a mágica acontece. É aquilo que eu sempre te falei, né, aula dada, aula estudada, né, mas aí no curso de final de semana, o cara me falou isso pela 30ª vez. Tu vê, né, cara, é o que mais moderno existe, depois da aula, estudar e dormir bem. 23, URGS. O sistema composto pelos blocos A e B desliza sobre uma superfície livre de atritos. Oba. A massa do bloco A é igual a mzão, e a massa do bloco B é mzão sobre 2. Sendo G a aceleração da gravidade, a aceleração do bloco A é... Questão clássica, o que deixa essa questão mais apimentada é o fato de ele não dar os números. Vamos fazer o desenho aqui. Tinha um corpo B, tinha rodinhas, então o atrito também estava sendo desprezado. Esse aqui é o corpo B, esse aqui é o corpo A. Ele diz que o corpo A tem uma massa mzão, ele diz que o corpo B tem uma massa mzão sobre 2. Diz que a aceleração da gravidade é G. Cara, assim, ó, eu poderia... Ele pede aceleração. Qual é a aceleração do bloco A? Eu poderia fazer do jeito macetoso. Vamos ver o jeito macetoso. Eu olharia para o sistema
como um corpo só e pensaria, física, meu amor, para calcular a aceleração eu tenho que usar a segunda lei de Newton. A força resultante atuando no sistema vai ser o peso do bloco A, porque o peso do bloco B vai ser combatido pela normal, a tração atua tanto no bloco A quanto no bloco B, uma atua para um lado, outra atua para o outro, então a resultante das forças que atuam no sistema é o peso do bloco A. Isso vai puxar tanto a massa do bloco B quanto a massa do bloco A. As duas massas vão sofrer a ação do peso do A. Peso é M vezes G, massa do bloco A vezes a gravidade. Massa do bloco A é Mzão, massa do bloco B é Mzão sobre 2. A massa do bloco A é Mzão, então vai ficar Mzão vezes G é igual. M mais M sobre 2, eu tenho o direito de colocar 2 sobre 2 aqui nessa massa, ó, que seria equivalente a tirar o MMC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 2 Mzão sobre 2 mais Mzão sobre 2 dá 3 Mzão sobre 2 vezes A. Vou dividir ambos os lados da equação por Mzão. O 2 está dividindo, passa multiplicando. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Assim eu descobri a aceleração do sistema. Só que eu não sei se eu te ensinei física de verdade fazendo desse jeito. Então eu vou fazer do jeito ninja. O jeito como o Deus Newton ensinou ao mundo. Lembrando que esse Deus, como pessoa, era um merda. Certo? Ele era só um gênio do ponto de vista do cálculo, do raciocínio matemático. Como pessoa, ele era um bosta. Ninja. O ninja ele faz assim, ó, diagrama de corpo livre. Ele desenha o corpo B e as forcinhas que atuam no corpo. Ele desenha o corpo A e as forças que atuavam no corpo. O corpo B tem o peso do B e tem a normal atuando em B. E tem a cordinha que puxa o B para frente, a tração. No corpo A tem o peso do corpo A e tem a cordinha puxando ele para trás, a tração. Diagrama de corpo livre é o primeiro passo para os ninjas. Segundo passo que os ninjas executam: escrever a segunda lei de Newton, física, meu amor, tanto para o corpo A quanto para o corpo B. Corpo B, corpo B, corpo B. Corpo A, corpo A, corpo A. Força resultante no corpo A. Como a normal e o peso se anulam, a resultante é a tração. Massa do B vezes a aceleração do B. A força resultante no corpo A é o peso dele menos a tração. Isso é a massa do A vezes a aceleração do A. Depois que tu fez o diagrama de corpo livre, depois que tu montou a segunda lei de Newton para cada corpo, aí tu faz um sistema de equação. Tração é igual a massa do B vezes a aceleração do B. E peso do A menos a tração é igual a massa do A vezes a aceleração do A. Somando as equações, também poderia isolar numa substituir na outra. Somando as equações, peso do A, T menos T dá zero. Isso é igual a massa do B vezes a aceleração do B, mais massa do A vezes a aceleração do A. Como os corpos estão conectados por uma corda, então eu posso concluir que a aceleração do A é igual à aceleração do B, que eu vou chamar de A. Por isso que fica que MB vezes A mais MA vezes A. Colocando o A em evidência, MB mais MA vezes A. Como o peso do A é MA vezes G, pronto. Chegamos na equação que nós tínhamos escrito instantaneamente usando o bom senso. Ó. Nós chegamos a essa conclusão sem fazer nada daquilo. Só que o aluno que faz tudo aprende mais, fica melhor, fica com um cérebro mais musculoso, mais poderoso, ganha mais dinheiro, a vida dele é melhor. E como a maioria de nós não tem maturidade para fazer do jeito ninja, fica fazendo do jeito macetoso e se arromba. Vamos ser maduros, tu já tá grandinho, porra. Faz do jeito ninja, faça diagrama de corpo livre, escreva a segunda lei de Newton sem vadiagem, faça um sistema de equação. E no dia do vestibular tu vai estar tão foda que tu faz de cabeça essa questão. Tu olha, pensa sem escrever nada e vomita a resposta de tão foda que tu vai estar. Essa é a dica. Massa do corpo A, Mzão. Massa do corpo B, Mzão sobre 2. Massa do corpo A, Mzão vezes A. Agora virou uma
matemática básica, né? Tira o MC e divide pelo embaixo e pelo cima. Se tu não quiser usar aquela dica que eu te dei, corta a emissão com emissão, chegamos à mesma conclusão, que a aceleração é 2/3 da aceleração da gravidade. No fundo, eu quero que você saiba fazer dos dois jeitos. Do jeito ninja para questões discursivas e para treinar, para ficar foda, e do jeito macetoso para poder fazer as questões mais simples de cabeça, rápido, no vestibular, que não é discursivo. Ótima pedida, adorei a pedida do amigo, que me permitiu dar dicas que eu acho preciosas aí para tu ficar bom em dinâmica. Essa questão já não é do nível básico, porque não tinha os números, né? Isso deixa a gente bem inseguro. E ó, aqui, ó, o amigo tentou fazer do jeito ninja, tô orgulhoso, garoto, parabéns, cara, orgulhoso. Yeah. Vamos que vamos! É só pedir, meus queridos. Tá, eu vou fazer uma dela para não ficar com ciumeira e vou fazer tudo. Página? Ah, tá, é 17, certo? Muitíssimo obrigado. Livro 2, página 434. Livro 2, página 434. Que bela manhã para aprender física. Falava o seguinte, a questão 17. Um condutor elétrico de comprimento L, diâmetro D e resistência R. Então, um condutor elétrico tem comprimento L, comprimento do fiozinho é L, o diâmetro da sua seção, que é um círculo com certeza, é D, e ele diz que a resistência elétrica desse cara dá R. Esse cara tem uma resistência elétrica R. Se duplicarmos o seu comprimento, então agora ele vai querer um fio que tem o dobro do comprimento. Então um novo fiozinho tem o dobro do comprimento, 2L. E reduzirmos o seu diâmetro à metade. Se aquele diâmetro era D, esse novo diâmetro é D sobre 2. A sua nova resistência passará a ser, ele quer saber quem é esse novo R, comparando com o original que media R, né? Ótima questãozinha para a gente dar uma revisada na segunda lei de Ohm. O que nos diz a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm nos diz que a resistência elétrica de um condutor é diretamente proporcional à resistividade do material que compõe o condutor, diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à área da seção do condutor. E como ele estava falando em diâmetro, ele está me dizendo que a área é a área de um círculo. E a área de um círculo é πr ao quadrado. Pô, se esse cara tem um diâmetro D, ele vai ter um raio R. Vou chamar de R minúsculo para não confundir com a resistência. Rzinho. Se esse cara tem um diâmetro que é metade daquele cara, o raio dele também é metade, né? Rzinho sobre 2. Então, primeiro eu vou escrever uma expressão matemática para a resistência do primeiro indivíduo. A resistência do primeiro fio seria ρ, que é a resistividade do metal que compõe esse fio, vezes L, que é o tamanho do fio, dividido pela área, que ficaria πrzinho ao quadrado. πrzinho ao quadrado. Esta é a fórmula matemática que me permite calcular a resistência elétrica do primeiro indivíduo. Agora eu vou criar uma fórmula para a resistência elétrica do segundo indivíduo. Eu chamei a resistência elétrica do segundo indivíduo de R', para diferenciar do R, que era a resistência elétrica do primeiro indivíduo. Como ele na verdade falou que pegou esse fio e duplicou o tamanho e caiu a área pela metade, ele está me dizendo que é o mesmo material. Ou seja, o ρ continua sendo ρ. Só que o comprimento não vai ser mais L, vai ser 2L. Então, no lugar do L, eu vou colocar 2L. E aqui que é o momento perigoso. Como a área é πr ao quadrado, eu vou colocar ali o π. Só que o raio não vai ser mais R, vai ser R sobre 2. Tudo ao quadrado. Eu me perdia nessas questões quando eu estava no terceirão, porque eu esqueci de colocar o parênteses para elevar ao quadrado. É aquilo que deixa a questão delicada. A nova resistência elétrica R' vai ficar igual 2ρL sobre π vezes R sobre 2 ao quadrado é R vezes R, que é R ao quadrado, e 2 vezes 2, que é 4. Isso virou uma divisão de fração.
E divisão de fração a gente sabe que é a primeira fração, isso sobre 1, vezes o inverso da segunda, 4πr ao quadrado. Assim a nova resistência elétrica R' ficaria 2 vezes 4, 8 ρ vezes L πr ao quadrado. Se eu olho para a fórmula original e olho para a nova fórmula, eu percebo que a única distinção entre elas é aquele 8. Ou, para ficar bem claro, eu posso pegar esse ρ vezes L sobre πr ao quadrado e substituir por Rzão, já que ele tinha chamado, né, a resistência elétrica do primeiro fio de Rzão. Então isola numa, substitui na outra. Por isso que o R' fica 8 vezes o R. Daria para fazer de cabeça, professor? Daria para fazer de cabeça. Eu fiz matematicamente para te mostrar, né, como é que seria uma questão discursiva para poder ganhar o ponto todo. Mas se nós formos pensar intuitivamente, dá uma olhada. O fato de o tamanho ter dobrado faz com que multiplique por 2 a resistência. O fato de o raio ter caído pela metade faz com que a área caia 4 vezes, já que a área é diretamente proporcional ao quadrado do raio. Se o raio cai pela metade, 2 ao quadrado, a área cai 4 vezes. E como a resistência é inversamente proporcional à área, se a área se reduziu a quarta parte, multiplicou por 4 de novo a resistência. Então 2 vezes 4, 8. Daria para ter percebido que era 8 mentalmente, mas eu não quero que tu saiba fazer só de cabeça. Eu quero que tu saiba fazer de cabeça e matematicamente, para tu ficar ninja, para não dar sopa pro azar, para não ter chance de a concorrência ficar melhor que tu. É isso aí, meu querido, vamos! Gostei da pedida. Não tinha letrinha ali? D de danadinha? Então vamos lá, a colega já tinha uma outra engatilhada. Alguém que não pediu ainda, que está na fila aí, fiquem à vontade, só vou fazer mais uma da colega. Valeu, garota. Oba, polias móveis. Vamos revisar o conceito das roldanas ou polias móveis.